Olá, sejam bem-vindos ao Hora da Obra Podcast, o seu podcast onde nós vamos abordar sobre arquitetura, construção civil e interiores. Meu nome é César Ferreira, sou designer de interiores e estou hoje aqui com a minha parceira, Lucilene Nogueira. Por favor, se apresente. Olá, sou Lucilene Nogueira, sou arquiteta. No nosso podcast vamos trazer dicas, experiências, soluções inteligentes para você que deseja construir ou reformar aqui ao seu lugar. Hoje nós temos o apoio aqui dos nossos patrocinadores, o pessoal da Oca Reveste, líder em pisos, revestimentos, louças e metais. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Oca Reveste, ela fica ali na Rua 14, número 2091, no Jardim São Paulo. E temos também o pessoal da ConstruF, um abração para eles ali, Gabriel, as meninas. A ConstruF, ela é líder em tudo o que você precisa para insumos e produtos para materiais de construção para a sua obra. Para quem quer saber também onde fica a ConstruF, ela fica ali na Rua 8, número 153, no Cidade Jardim. Temos também, né, mano? Quem mais? A Móveis Hans, a maior e melhor opção em móveis, artigos decorativos, armários planejados. Tem unidade na Rua 14, na número 288, no bairro do Estádio, e também unidades em Porto Ferreira, Araraquara e São Carlos. Temos também Cavaleto Engenharia, transformando o seu orçamento em seu melhor investimento. Quem é responsável é a Bruna Cavaleto, que é quem a gente vai entrevistar hoje aqui. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre o assunto sobre engenharia civil dentro da construção civil. E também nosso escritório 2107 Arquitetura e Design. Fazemos projetos residenciais, comerciais, arquitetônicos, de interiores, transformando sonhos em realidade. Se você tem o sonho de ter o seu projeto saindo do papel, nós da 2107 Arquitetura e Design estamos aqui para realizar o seu sonho e para poder fazer com que você realize aquilo que você mais deseja, que é um seu novo lar, uma reforma, uma construção. Vou pedir para você siga nossas redes sociais, tá? Nós estamos no YouTube, Instagram, TikTok e Spotify, tá? E ative o sininho para você receber as notificações. Curta e compartilhe os nossos conteúdos aqui, tá? Estamos lá para você poder ter dicas relacionadas todas à construção, à arquitetura, design de interiores e tudo que você precisa saber sobre dicas e macetes daquilo que você precisa saber para fazer a sua obra ou o seu projeto. Tá? Acesse também o QR Code com as informações dos nossos patrocinadores. Pessoal, neste episódio, nós vamos falar sobre como planejar a sua obra dentro do orçamento, tá? Conversaremos sobre os trâmites para uma obra bem executada, curiosidades, métodos construtivos, materiais e pontos importantes a serem observados dentro da construção civil, tá? Além de mãe, ela é engenheira civil e mantém a busca por conhecimento. Seu currículo, ele é reflexo disso, de sua paixão por resolver problemas complexos e gestão no dia a dia de obra. Com vocês, Bruna, da Cavaleto Engenharia. E aí, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Boa noite, César. Boa noite, Lu. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bruna Cavaleto e eu me formei em 2017 em Engenharia Civil e eu sou também engenheira diagnóstica. No ano passado eu fundei a minha empresa, a Cavaleto Engenharia, porque eu vi que algumas necessidades dos clientes não estavam sendo atendidas no mercado. Por exemplo, tenho percebido que muitos clientes acham que fazer obra é só contratar o pedreiro. E aí, acaba o material, a obra atrasa, acaba o dinheiro no meio da obra. Tudo isso porque o planejamento de obra não é uma coisa comum no Brasil. E foi por isso que, por exemplo, eu desenvolvi o estudo de viabilidade financeira para orientar os clientes como é o planejamento de obra, dizer quanto essa obra vai custar e falar quanto ele precisa se antecipar para que essa obra saia tudo dentro do que ele pretende. Por exemplo, uma coisa muito comum é o cliente já ter na cabeça dele quando ele quer começar essa obra. Só que ele não passa isso para a gente, ele recebe o projeto do arquiteto e ao invés de já fechar com o empreiteiro, a equipe, a construtora, quando ele quer começar aquela obra, já fazer um contrato falando a data que ele quer começar, não, ele espera chegar bem próximo, e aí às vezes essa equipe já está em outra obra, não consegue atender prontamente. Nós profissionais temos todo aquele trabalho de colocar os materiais de forma rápida ali na obra, então dá toda aquela dor de cabeça que a gente já sabe, tudo isso porque não houve o planejamento prévio. Perfeito, exatamente isso. Bruna, a gente vê que hoje o mercado da construção civil, ele tá bem aquecido,
tá? Semana passada mesmo a gente teve as meninas aqui da Alfa e a gente falou muito sobre a questão de compra de imóvel, compra de terreno, seja para construção, para reforma. E uma das coisas que a gente sempre fala é que Rio Claro, ela é uma cidade onde a gente aqui está dentro do polo cerâmico, então é uma cidade bem aquecida nesse ramo também. E a gente vê muitos profissionais na área, no ramo da construção civil, seja ele arquiteto, engenheiro civil, design interiores, decoradores, hoje está bastante em alta também. Isso tem entrado muito a fundo, isso, e muitas vezes o que a gente vê no mercado, isso quando aparece isso pra gente, quando vem no nosso escritório, as pessoas ficam muito confusas entre qual escritório escolher, qual profissional ela pode confiar. E a gente sempre foca muito nos diferenciais, pelo menos nós do escritório 2107, a gente foca nisso. E a gente gostaria de perguntar para você, a Cavaleto Engenharia, ela tem um diferencial, além desse ponto que você já falou do EVF, ela tem um diferencial a mais, um plus a mais que muitas vezes outros escritórios que você talvez tenha visto no mercado que não tem a oferecer e você tem a oferecer? Qual é um desses diferenciais que você quer pontuar? Certo. O grande diferencial da gente é que a gente tem uma gama de parceiros que a gente pega o cliente ali e todo o serviço, por exemplo, um projeto arquitetônico que a gente não faz, a gente tem quem faça para nós e a gente não deixa o cliente órfão em momento nenhum. Então, do momento que ele nos procura, se ele ainda estiver sem projeto, a gente faz essa orientação do projeto e leva ele até o final, até o resultado final. Porque o que ele quer não é o projeto, não é a contratação de um engenheiro. Ele quer a obra, ele quer morar ali, ele quer vender aquela casa, fazer o investimento, é isso que ele quer. Sim. E um outro diferencial que a gente tem é que todos os documentos que a gente entrega pro cliente, que a finalidade dele não é burocrática, que a finalidade dele é o cliente, a gente tenta fazer ela de uma forma visual e que o cliente consiga entender aquilo. Então, é uma linguagem mais simples, é uma forma convidativa de ser lido. Então, a gente tenta ser o menos técnico possível quando isso não é um documento ou burocrático ou judicial, por exemplo. Legal. Muito bom. Bruna, quais os trâmites que existem no caso de uma compra de um terreno, se a pessoa resolve construir, por exemplo? Tá. Construir do zero, você fala? Isso. Tá. Primeira coisa que ele vai ter que fazer é verificar se esse terreno ele tá regularizado. Ali pode ser construído o que ele quer. Isso seria antes dele comprar. Comprou. Vamos fazer um projeto. Então, a gente vai tirar uma certidão de diretrizes na prefeitura para saber o que pode ser construído ali. Legal. Porque aqui em Rio Claro, por exemplo, até limite de altura a gente tem. Tem algumas zonas que tem limite de altura, isso, né? porque tem aeroporto, tem o horto, Sim. que não pode fazer a sombra na mata. Então, isso pode ser um impeditivo para fazer alguma coisa maior. Então, tem quantos metros quadrados vai poder construir? Isso em qualquer cidade. Vai falar se pode ser comercial ou residencial. Legal. Então, aí, o profissional consegue se pautar para fazer um bom projeto. E áreas de preservação permanente também, né? Tem que observar às vezes tudo o cara isso. compra uma área de 50 mil metros quadrados Mas- e aí 70%, 80% é Preservação. APP. Preservação, aí E você já não Mas isso é essa muita coisa. essas consultas, é simples a consulta? Isso varia de cidade para cidade? É através do órgão? A prefeitura ela é totalmente responsável para que seja feita essa consulta. Isso o cliente, por exemplo, vamos dizer que ele já comprou o terreno, tá? Obviamente que ele já tem alguns trâmites, que ele já tenha tido ali ciência, né, disso. Inclusive, na semana passada, como eu disse, as meninas da Alfa já comentaram sobre isso. Mas, por exemplo, vamos dizer que o cliente comprou esse terreno há longo ano, ou ganhou de herança, que às vezes acontece bastante. Entrou num negócio para ele, que seja não uma compra, ou às vezes ele fez alguma coisa, a fase de troca ou permuta. Existe uma forma fácil da pessoa ter essa consulta? Essa consulta o cliente consegue fazer sozinho. Pode ser que ele não vá saber explicar direito na prefeitura o que ele precisa. Sim. Seria legal um profissional. Provavelmente o profissional vai embutir isso no... Isso não vai gerar um custo pedir essa certidão. Certo. O arquiteto, o engenheiro não vai colocar um custo por isso. E nas prefeituras que eu já trabalhei é simples. Então é só você ir até o balcão que eles atendem ali e solicitar. Eles vão pedir alguns documentos para provar que o terreno é seu ou que você tem realmente o interesse naquele terreno. Tá certo. E condomínios, apartamentos, tem algumas especificações, né? Algumas Isso. coisas são diferentes, né? Aí, além das normas da prefeitura, das diretrizes... Porque o que a prefeitura vai fazer? Ela vai falar, então, quais são as diretrizes da prefeitura, se tem alguma coisa ambiental. Ele vai pegar todos os órgãos. E aí ele vai pontuar, isso fica dentro de um condomínio fechado, que tem as suas próprias regras. Verificar as regras desse condomínio. Isso tanto para apartamento
quanto para condomínio horizontal. Então, se é um condomínio de casa, você também tem que ver as regras deles, que a maioria das vezes, maioria não, acho que todas as vezes, ela é Sim. mais rígida que a obra da prefeitura. Tem alguns que tem até prazo para construção, metragem Isso. mínima para construção. Exato. Isso é Os importante recuos, estar às vezes, são ciente. maiores. Sim, isso é Já importante. vi recuo de 3 metros na lateral. Nossa, é bem, Sim. bem Tem interessante. alguns casos que, por exemplo, na compra, a pessoa verifica muito, né? Se compensa construir do zero, se compensa pegar uma casa para reformar. Você emitir também laudos de patologia, né? Isso, perfeito. A pessoa comprando uma casa que já esteja construída, né? Não compra só Sim. o terreno. Pode ser que apresente alguma trinca, alguma infiltração. Como que a gente sabe se isso é alguma coisa grave ou é alguma coisa simples? A gente já teve casos que a gente achou que era grave, chegou lá, Era não só era, reboco. era só o reboco. Que Nossa, bom, foi né? um ufa para todo Que mundo bom, naquele né? dia, né? Sim. Mas o importante também, igual a gente já presenciou isso, é bom até mesmo a pessoa ter um laudo disso para a segurança dela, não somente no quesito saber se a casa tá segura, mas também para um futuro negócio, né? Às vezes a pessoa vê uma rachadura, é a primeira coisa que olha, é estrutural, já ou quer abaixar o Antes- valor ou não quer comprar, né? Mas se vale a pena investimento também, né? Antes de comprar, ele já pode contratar o profissional para pelo menos fazer uma análise, ir até o local. E aí ele desejando, porque uma coisa é a gente ir até o local e falar, ó, aqui tá tranquilo, pode comprar. Certo. Outra coisa é ele ter um documento, que também é um benefício para ele, porque o proprietário da casa, ele tendo esse documento, ele facilita a venda. Uhum. Porque a pessoa que vai comprar pode colocar isso como um impeditivo. Porque Sim. não é muito comum, não é fácil encontrar no mercado alguém que saiba avaliar. Não é qualquer engenheiro. Sim, Tem que ser um engenheiro diagnóstico ou um perito. sim. E aí, se ele precisar desse documento, a gente também pode fazer. E aí, quando ele for vender a casa futuramente, ele vai ter Entendi. uma segurança e a pessoa tá se responsabilizando de que aquilo realmente não é um problema grave, por exemplo. Tá. Sim. Você falou que tem alguns engenheiros que não são gabaritados. Essa questão de patologias, de laudos, isso o engenheiro ele tem que se especializar nisso, ou quando ele já faz a faculdade, ele já tem esse, vamos dizer assim, esse módulo na faculdade que já ensina isso, ou é uma pós-graduação, um curso separado? Isso. O engenheiro civil que se forma na faculdade comum pode atuar desde que ele se sinta apto a fazer isso. Então, se ele trabalhou por muitos anos com a parte estrutural, ele vai se sentir apto e ele pode fazer. O CREA não proíbe. Sim. Existem cursos de pós-graduação ou faculdade completamente à parte, de você ficar especialista só nessa parte. Eu fiz uma pós-graduação em engenharia diagnóstica, por isso que eu também sou engenheira diagnóstica, que essa engenharia diagnóstica é você conseguir fazer um diagnóstico do que tem realmente ali. Então, se tem patologia. E aí, para redigir os documentos, também não é obrigatório ter essa pós. Sim. Mas é uma coisa assim, a pessoa tem que provar que ela tenha aptidão para aquilo. Sim. E tem que ter o criativo, né? Tem que ter criativo. Isso é um principal ponto Sim, também, né? Pra exercer a função de engenheiro, tem que ter o criativo. Principalmente para emitir, né? A RT. No nosso caso, é RRT. Sim. A regra, Só muda a nomenclatura, Só mas é a mesma coisa. a regra é que se você está exercendo a profissão, seja ela emitindo a RT ou não, porque Uhum. se tem alguém emitindo por mim, mesmo assim eu deveria ter. Essa é a regra. Certo. Sim. Porém, pode ser que não seja feito por todo mundo, mas quando você precisa emitir a RT, você só consegue emitir se você tiver o criativo. Legal. Bom, a gente falou bastante sobre patologias, falou bastante sobre coisinha meio ruim, né? A pessoa chegar lá e ver uma rachadura, né? Vamos falar um pouco do que a gente vê em tendência hoje no mercado da construção civil. A gente vê que a tecnologia ela tem avançado muito em todos os aspectos, seja ela na questão digital, seja ela em todos os aspectos que a gente fala em todas as profissões e todos os mercados. Na construção civil não está sendo diferente. A gente está vendo que a construção civil ela tem evoluído tanto em questão de custo, né? Ela evoluído para que o custo da obra ela seja menor, o tempo para que seja menor também, que as pessoas querem a obra mais rápido, e isso automaticamente já abaixa o custo também, quando você diminui o tempo da obra, entre aspas, vamos dizer assim, dependendo do tipo da obra, e também a questão da tecnologia de obra limpa, que o pessoal do meio ambiente tem pegado aí em cima também para menos resíduo, menos vamos dizer, a agressividade ao meio ambiente é uma coisa que o pessoal tem buscado bastante. Dentro disso, sustentabilidade, custo, materiais.
O que para você hoje tem sido tendência e quais as tendências no mercado hoje sobre na construção civil, métodos construtivos hoje? O que você tem visto na construção civil que tem evoluído, tem trazido coisas novas aí pra gente? Vamos lá. O Brasil é o único lugar no mundo que ainda faz casa de alvenaria. É o único lugar no mundo que a gente faz a casa. É interessante o pessoal saber. É interessante. Já é muito antiga as tecnologias, então não é um negócio assim que foi desenvolvido ontem. Então, Sim. só está chegando no Brasil e tendo uma aceitação agora. Sim. Mas, por exemplo, acho que o ponto que a gente tem que chegar é qual que é a tendência? A tendência é steel frame. Steel frame já tem mais de 15 anos. No Brasil ou No mundo? No mundo. Pode ser que já tenha alguma casa bem antiga aqui, porque alguém visionário pode ter trazido. Mas é uma coisa que, assim, há 5 anos não se falava muito. Verdade. Eu cheguei, assim, a pincelarem sobre métodos construtivos na faculdade e a gente nem conseguia visualizar na época que ia ser o steel frame a grande solução. Porque o que a gente tem? Parede de concreto, que a gente pega a forma, por exemplo, em Piracicaba tem uma empresa que faz a forma de plástico. É super leve, e aí a gente fez predinhos de 4 andares ali de casas populares. Sim. A gente tirava a parede, subia o andar. Isso é o método da China, que a China que desenvolveu o método, alguma coisa assim, né? Eu ouvi dizer que parece que foram pioneiros fazer isso daí, né? É um método tão interessante, né? E é muito rápido. A gente também. fazia um prédio de 4 andares com 16 apartamentos em 8 dias. Nossa, olha isso. 8 dias. 8 dias, Aqui, corridos. Aqui em Rio que Claro trabalhava de domingo lá. aqui em Rio Claro tá sendo feito um condomínio, né? Que se eu não me engano tá feito com aquelas placas se eu não me engano, EPS com concreto, alguma coisa do tipo, que são pré-moldados, né? Aí a gente tem de método construtivo ou EPS, que aí existe 2 formas. Tem paredes que são de EPS, depois a gente só reboca ela bem fininho ali. Uma malha de concreto, basicamente. Isso. E tem o EPS, que hoje é o que eu vejo mais sendo usado, usa o EPS como se fosse a forma. Sim. E dentro coloca o concreto. Seria uma parede de concreto, só que a forma fica lá, a forma não é retirada. Perfeito. Então você imagina uma parede que vai ficar dos 2 lados, bem grosso de isopor, né, do EPS, que não é o mesmo isopor que a gente faz maquete na escola. É um isopor específico. É um isopor específico. O pessoal vai sair colando isopor, vai sair levantando casa. Não, ele tem uma acústica muito boa. Legal. Tem alguns mitos do steel frame, né? O pessoal às vezes assiste aqueles filmes de Jean-Claude Van Damme, né? Os caras saem atravessando a parede. E steel frame não é isso. Não é isso. Isso é o wood frame. Esse que a gente vê em filmes, nos Estados Unidos, eles usam o wood frame, que é a parede é de madeira, com os fechamentos no que a gente conhece como drywall hoje. Vou usar vulgarmente, só para o pessoal entender. O steel frame, por fora, ele vai placas de concreto. Ele, inclusive, tem uma certa resistência até se um carro bater. Até, assim, claro que a gente já viu carro derrubando parede de alvenaria. Então, ele não vai vir a 100 km por hora, que não vai segurar também. Mas não é uma coisa fácil também, que o cara fala, eu vou lá no martelinho e eu vou invadir uma casa, porque tem que ter a segurança também, né? Vou invadir ela com um martelinho, também não é assim. Sim. E aí a gente vê que o steel frame, ele tem entrado em questão de benefício de tempo. Questão de investimento. Ele hoje, ele é uma obra um pouco mais cara. Só que a gente tem que falar na questão tempo também, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, veio só o cifrão da obra em si. Mas às vezes ela economiza um tempo muito bom nisso. Sim. E isso acaba acarretando um pouco, que no final do orçamento ela acaba economizando um pouco também. Diferença de preço para um para outro. Não vou falar em números exatos, mas uma estimativa que em porcentagem hoje, uma obra de alvenaria no Brasil ainda tem sido mais compensativa do que steel frame, ou vai de obra para obra? Depende. Sim. Primeiro, o steel frame, se ele falar que ele vai custar 200 mil, ele vai custar 200 mil. Ele é mais preciso. Ele é muito preciso. Tá. Porque a gente consegue montar todas as paredes da casa num galpão, e aí a gente coloca tudo num caminhão, todas as paredes enfileiradinhas, vai até a obra e depois só vai montando a casa do jeitinho que ela foi projetada. Então, em termos de previsibilidade, ela é muito precisa. Porque uma coisa não vai encaixar na outra, não tem como ele errar. Sim. A alvenaria, a gente já vai ter assim, o pedreiro que vai fazer a alvenaria sem projeto, que vai fazer os pilares e as vigas sem projeto. Então, a gente acaba não conseguindo quantificar quanto que essa obra vai custar. Se a gente pegar uma obra bem projetada de steel frame e uma bem projetada por um engenheiro, em relação a custo, a gente, às vezes, a alvenaria pode ficar na frente quando é uma casa menor. Sim. Quando a gente pega uma casa que não foi feito um projeto estrutural, você pode ter certeza que o steel frame vai ficar mais barato. Entendi. Agora,
Em obras de maior porte, Uhum. pega umas casas em condomínio, pega um alto padrão, alguma coisa que... Pra você assentar um porcelanato, você não consegue que a parede tenha uma diferença no reboco. Sim. Steel frame não tem isso. Sim. Então, em alto padrão, em uns 150, 200 metros quadrados, o steel frame já começa a ser mais barato também que a alvenaria. Ela só não fica mais barata em casa popular. Entendi. Sim. Porque aí a casa popular, a alvenaria estrutural, o blocão ali, não tem como competir, desde que seja bem feito ali, né? Porque também tem como estourar. A diferença de projeto para steel frame para alvenaria, o que mudaria no projeto? Por exemplo, a gente chega, a Lu, por exemplo, que é arquiteta do escritório, é solicitada para fazer um projeto arquitetônico para uma casa. E o cliente chega para a gente e fala, eu quero fazer de steel frame. O que muda de um projeto de steel frame para um projeto de alvenaria? Isso basicamente é nada, ou a gente manda o projeto da planta com a ambientação, tudo certinho, e a empresa que vai realizar a execução do steel frame, ela adapta isso para dentro, ou a gente já tem que saber algumas coisas? Tá. Eu não falei do prazo, né? O pessoal, prazo é importante, ó, é pessoal, assim, ó. prazo de obra de steel frame. Isso é importante ficar ligado. Alvenaria não... construção de casa normal não tem como ser menos de 1 ano. Nunca vi. Uhum. O steel frame, quando ele estiver bem difundido e as empresas brasileiras tiverem experiência o suficiente, a gente vai conseguir fazer casa em 3 meses. Só pra Legal. vocês terem noção. Hoje o prazo tá aí em 6 meses, de 6 a 8, porque o pessoal tá aprendendo a fazer. Não é aquele pedreiro que aprendeu com o pai desde os 7 anos de idade já sabe fazer. Sim. Tá? Então, em prazo, um dia a gente vai chegar e fazer casa em 3 meses. Legal. Porque também depende muito da complexidade, né? Se é simplesmente um fundo, né? 3 cômodozinho, mesmo assim, é complexo, né? Ou se você vai fazer uma reforma, que também você acha surpresas no meio do caminho, né? Sim. Sempre. A gente falou sobre steel frame, tá? Eu acredito que deve ser uma Falei das paredes, calma. Pode falar. Pode, ficar à vontade. Segura a ansiedade. Diferença no projeto do steel frame. Sim. Tudo vai ter que ser múltiplo de 1,20. Tá. Então, porque é o tamanho das placas. Então, tudo Isso ali... não é personalizável? O tamanho das placas? É. Não. Não tem como ser. Não tem como. Vai ter que ser tudo múltiplo de 1,20. A gente consegue ser múltiplo de 60 invertendo a verticalidade da placa. Sim. É isso. Uhum. Se o cliente já tem um projeto que foi projetado para alvenaria convencional, que aí a gente não tem essa variação, as paredes também não têm a mesma grossura, elas são um pouco mais finas, mas a gente consegue converter esse projeto. E aí vai ficar alguns ajustes. Vai ganhar um pouquinho de área, e aí, assim, tem que ter uma boa conversa entre quem tá projetando e o arquiteto às vezes o arquiteto faz o banheiro para não ter recorte. Aí a gente Sim. aumenta a área, vai ficar recorte. Vai ficar recorte. Então, e às vezes Aí a o gente design joga essa interiores área... que briga. Aí é aqui. Aí a gente vai ter que jogar essa área pro corredor, por exemplo. Sim. E aí, então, vai ter que ter um ajuste bem conversado ali. Mas é possível. Tá. Mas pode ter recorte nessas placas, por exemplo. É 1,20, mas parou ali nos 60 centímetros. Não Não, é indicado. tem que ter. A cimentícia, não. Tá, Não é indicado. Tá. Bom, entendi. steel frame, eu vejo que tem algum outro método que você gostaria de enfatizar aí, que tá em tendência também, ou o steel frame é mais a sua área, vamos colocar assim? O steel frame, ele vai dominar, sim. Eu vejo que, pelo fato... Isso é mercado ou é o que você tem visto mesmo? Por que você acha que o steel frame hoje ele vai dominar? Primeiro, a gente não vai ter mão de obra daqui 40 anos para alvenaria. Não está sendo formada mão de obra para alvenaria. Por quê? Os jovens hoje não querem trabalhar em condições de estar no sol, trabalho pesado, bater massa, carregar peso. Sim. Agora, a indústria não está passando por esse problema. Então, a Sim. construção civil vai ter que passar por um processo de industrialização. Uhum. E o steel frame, a gente consegue fazer quase tudo dentro de um barracão. Entendi. Então, a gente vai conseguir mão de obra, porque a pessoa vai ter, igual tem o marceneiro e tem o montador, Sim, a gente vai ter quem tá dentro da indústria e aí tem só o montador das paredes. entendi. Então, vai ser uma aceitabilidade pra E já essa. tem que ser um certo especialista pra montar, né? Mas é rápido de aprender, né? A pessoa vai ter que aprender a ler o manual ali. Entendi. Ele Porque vai é uma falar, é obra parede limpa, A com a B. Aí é a B aqui nesse canto. Entendeu? Entendi. Então é bom ter um pré-conhecimento pra fazer. Não, a pessoa vai ter que fazer um curso, vai ter que dar treinamento. Uhum. Mas ela vai ser... A gente vai conseguir mão de obra. Porque hoje a gente procura ajudante e não tem. Não importa que a pessoa não saiba nada. A gente não Sim. consegue achar. Tá certo. Até nós, profissionais, antes de fazer... que a gente sempre faz um briefing também com o cliente. Pra saber... E já dá mais ou menos, né, uma
pincelada nos métodos construtivos, até para saber qual que é a ideia. Às vezes a pessoa não tem aquela ideia formada, mas ela tem a intenção, às vezes, de fazer, né? Ah, quero na alvenaria, quero no steel frame. Então, o profissional também tem que se capacitar, tem que também ter uma prévia ali de conhecimento para você também já não fazer um projeto tão errôneo, porque senão você realmente pensa de um jeito... E perdeu tempo, né? Desenvolvendo aquilo. Aí vai lá e muda. Fica uma relação saudável, né? Para todas as partes. E aí eu tava pensando esses dias, foi assim, eu falei, mas ainda a fundação a gente tem que fazer em alvenaria, em concreto, armado. Ainda é no método convencional. Juro, eu pensei isso num dia. Na mesma semana, eu vi numa feira que teve em São Paulo, tem agora brocas de metal que você só roda elas assim no chão e pronto. Que legal. Sem concreto. Ah, é? Interessante. Bacana. Ou seja, é um método construtivo inovador. Concreto. Ou seja, o Lego, ele já vem avisando isso, como ia ser a construção, né? Legal, gente. Falando um pouco sobre materiais, lembrando aqui um dos nossos patrocinadores, o pessoal da ConstruF, tá? A gente tá falando sobre patologia, sobre tendências no mercado, sobre valores, custo de estudo, tá? A ConstruF é especialista em materiais de construção da cidade de Rio Claro, tá? O pessoal da Gabriel, lá as meninas que atendem lá o pessoal, tá? Você que está precisando de materiais, insumo, tá? ConstruF tem desde o cimento, tem ferro, tem impermeabilizante, tem qualquer material que você precisar. O pessoal da ConstruF tá lá para te atender na Rua 8, tá? Ali no Cidade Jardim. Procura lá o Gabriel, fala que você veio através do podcast Hora da Obra, que ele dá um descontão pra você lá. Tá bom? É isso. Bruna, sobre projetos, tá? A gente tá falando sobre tendências, sobre vários tipos de projeto. No seu escritório, a gente percebe que você tem a questão do gerenciamento, né, de obras, tá? Há muito confusão entre gerenciamento, administração e acompanhamento de obra. A gente também do escritório, a gente faz muito isso. Inclusive, a gente até fez algumas coisas junto. Em questão de gerenciamento de obra para o engenheiro civil, tá? Algumas pessoas ainda não entendem a diferença entre engenheiro civil, arquiteto e design de interiores, tá? Só que para o gerenciamento de obra, eu acho que os três profissionais são importantes. Dentro da sua empresa, da Cavaleto, gerenciamento de obras, qual que é a visão que você vê disso? Tá, perfeito. Tanto em projeto, quanto dentro da obra, a visão dos três é muito importante. Então, assim, a gente vai começar com o arquiteto, colocando, vou falar em termos leigos mesmo, colocando a posição das paredes. Então, o que o arquiteto vai pensar? Na acústica, ele vai pensar na circulação, se as pessoas não vão trombar, se a pessoa que está sentada no sofá não vai ter visão da porta do banheiro. Ele vai montar ali onde as paredes vão. O engenheiro, então, vai ter o projeto arquitetônico. O engenheiro, ele vai dimensionar. Então, ele vai falar como que essa estrutura, qual o tamanho desse pilar, quantos ferros vão lá dentro, de que espessura, bitola dos fios da elétrica, tamanho diâmetro da tubulação de hidráulica. Então, tudo isso o engenheiro civil vai fazer. A parte elétrica também entra? O engenheiro civil, ele pode fazer residencial e comercial até um limite ali. Tá. Quando começa a ficar... Acho que trifásico a gente pode fazer, desde que seja, por exemplo, motor, piscina. Mas chega um momento que o engenheiro civil tem uma limitação ali. Que aí entra o engenheiro elétrico. Esse dimensionamento seria o projeto estrutural? Depende. É assim, ó, o arquiteto vai fazer o projeto arquitetônico, o engenheiro civil vai fazer os complementares. Tem engenheiro civil que faz arquitetônico? Tem. Aquela casa quadrada, porque é pra economizar. Sim. É isso. Vai pôr pilar em vários lugares? Ou... é um mito entre o arquiteto não quer pilar, que é o vão, e o engenheiro quer o pilar. O arquiteto quer o vão. E o engenheiro quer o pilar. E o engenheiro quer o pilar, porque vai ficar muito caro essa estrutura. Porque o pessoal fala dessa briga aí, mas depois no final a gente comenta um pouco mais. Continua falando sobre gerenciamento de obra dentro do que você estava comentando. Aí o design de interiores, ele vai embelezar ali. Ele vai fazer a cereja do bolo. Parte do design. Então, qual que vai ser a cor da parede? Qual que vai ser o revestimento? Às vezes, o arquiteto, ele faz um pouco a mais e ele vai chegando nisso. Mas o que a gente vê como o papel do design de interiores ali é falar a posição dos móveis. Então, se a gente já souber onde é a cama,
já vai saber que a tomada é aqui e ali. Se você deixar isso a cargo do engenheiro, não vai ficar na melhor posição, eu te garanto. Nossa, um engenheiro Vai que ficar no assume convencional. isso. Que Vai bom, ficar pessoal. no convencional, Vai não... ficar no convencional. Essa engenheira é boa, ela assume. Porque cada um tem seu papel. E é assim, como cada um tem a sua visão, na hora do gerenciamento, também cada um tem sua visão. Uhum. Então, vou falar, sem falar qual obra, mas uma obra que a gente fez junto. A gente, eu ia lá e via a parte cinza. Então, demolição, a parte de fazer a alvenaria, de fazer o reboco. E aí, a hora que você chega na parte de acabamento, vocês têm um olhar que a gente vai assim, tá, essa cerâmica não vai cair. Ah, mas aqui ficou o recorte que não era desse jeito. Porque não vai ter marcenaria, vai aparecer. E aí, assim, esses nuances, pode ser que o engenheiro, ele não tenha tanto esse olhar. Uhum. Ele vai ter um olhar bem específico para. Mais vai técnica, cair? né? Vai cair? Essa torneira vai sair uma boa vazão da água? Sim. Por exemplo, a gente já teve um caso que era uma reforma, que ele falou, o meu gás aqui, ele não tá saindo tão bem. Por quê? Ele colocou um elemento estrutural aonde passava o cano. Então, provavelmente, a hora que secou, esse concreto expandiu e aí amassou o caninho dele do gás, a mangueirinha. Aí diminuiu a vazão do gás. Isso, e isso é uma coisa que o engenheiro veria. Sim, sim. E é na parte cinza, né? Que a gente fala de demolição, construção. Que, por exemplo, você tem que ter a ideia num projeto elétrico. Sim. Você tem que saber mais ou menos a quantidade de iluminação e elétrica que eu vou querer. Porque senão você vai, né? Vai pelo básico, normal. Aí depois... Não chega especificou, a gente vai no básico. Exatamente. É uma no meio. Por isso que é bom caminhar Acionou juntos, na né? porta e no máximo paralelo se... Se precisar ceder pra não precisar Então é voltar interessante pra trás. ter todos esses projetos compatibilizados, né? Isso. E é assim, não que o arquiteto não tenha a noção na parte cinza e não que o engenheiro não vá também conseguir desenvolver Na verdade, todos têm a base a base. de Mas ambos. assim, cada um vai ser seu excelente Isso. no seu cada um no espaço seu ali. quadrado, Exatamente. vamos colocar Isso. assim. Tá. E quando você diz que é transformando o seu orçamento em seu melhor investimento, aí em questão disso é o que eu estava comentando agora. Muitas vezes o tempo implica no orçamento e também isso pode não acontecer, né? Tem clientes que às vezes ele tem um orçamento limitado, que isso acontece bastante. E aí às vezes ele fala assim, eu posso pagar X mês ou X quinzenal, isso e aquilo. Então a gente às vezes acaba usando esse cash que ele tem, né, pra gente poder, às vezes até ou limitar a obra num certo período, falar, vamos fazer até a etapa tal, e depois você recapitaliza e tudo mais. Isso tudo faz parte do gerenciamento, eu acho que o gerenciamento tá isso. Mas quando você fala que você vai transformar o orçamento do cliente no melhor investimento, eu acho que é uma coisa que o cliente ele fica meio, mas como isso, tá? Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor sobre essa frase aí Legal. que você soltou pra gente. Primeiro, quando você fala assim, geralmente o cliente tem um target ali, né? Não é geralmente, ninguém tem dinheiro finito. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é quanto essa obra vai custar. Sim. Qual é o orçamento dessa obra. Porque o cliente, ele põe na cabeça dele que ele quer gastar um valor, só que se ele não fizer um orçamento mesmo, né? Um estudo de viabilidade, um orçamento de obra, aquele número só existe na cabeça dele. Então, a primeira coisa, tem que existir um orçamento. Temos que saber qual é o montante que a gente está trabalhando nessa obra. E aí, dentro desse orçamento, o que a gente quer dizer com ser o melhor investimento? Porque se essa casa é para morar, em algum momento você pode querer vender essa casa. Ou os seus filhos, a hora que ficar de herança, eles vão vender. Então, o que é? Isso vai ser um investimento lá na frente. É investimento também a qualidade de vida que você vai ter com a sua família ali dentro. Se é um imóvel comercial... os seus funcionários têm bem-estar ali dentro desse imóvel, esse imóvel trata bem os seus clientes, ele é atrativo, então isso é um investimento. Se você está construindo para vender, não preciso nem falar, né? Já o próprio nome, é um investimento, então vai ter o retorno que você espera. Então é isso, você pegar um valor que você conhece de orçamento e transformar isso na realidade. Sim. E aí você ir orientando, um investidor, por exemplo, ele vai querer que a casa dele... Ele não pode querer que seja do jeito que ele quer. Eu não posso falar assim, eu gosto da cor laranja. Não, o que o mercado quer? A gente tem que ter essa visão de que o que é vendável. Sim. Aonde tem uma demanda reprimida que a gente vai fazer uma casa que vai ser vendida rápido.
Uhum. Então é Entendi. todo esse olhar também. Você tem que Interessante. olhar o entorno, né? Isso. E também a questão do entorno que eu tava falando, que eu Produto falei e agora, demanda, né? produto e demanda, né? Então não adianta você também ir num bairro, uma localização que não é muito privilegiada, a pessoa constrói uma mega casa que aí ela vai ter que cobrar um valor X, né? E aquele entorno não atende, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? O contrário também. Contrário também. Fazer uma casa muito simples num condomínio, pega um Campos do Conde, você vai lá e faz uma casinha muito simples Nossa. ali, também vai... Só o que você pagou no terreno ali nem compensou. Já não dá, né? E também isso é uma briga porque vai desvalorizar o que tem em volta, né? Então esse é um cuidado que Vai tem ser que... o proprietário odiado, né? O vizinho que ninguém gosta. Tem a casa feia. Isso é O pior que é verdade. Ou É que eu sei de um caso. Então, sobre transformar o orçamento e no seu melhor investimento, você auxilia o cliente nas escolhas mesmo do que ele deve fazer ou não. Isso é através, provavelmente você deve fazer um briefing com o cliente e deve Isso. entender o melhor, mostrar para ele o que realmente, se isso que ele quer funciona. E às vezes ele tá vendo um ponto que para ele tá sendo vantajoso e você olha o outro ponto e mostra para ele que talvez esse ponto seja mais Isso. vantajoso. Isso quando a gente consegue fazer um planejamento, né? Porque às vezes o cliente já chega com o projeto que quer construir pra ontem. Uhum. Então é por isso que eu falo assim, a gente tem que fazer um estudo de viabilidade prévio, porque aí a gente consegue pontuar toda a orientação e aí entendendo, mas por que disso aqui? A gente tem esse tempo de conversar e entender o porquê daquilo. Uhum. Às vezes, o porquê daquilo não tá claro nem pro cliente. Então pode ser que eu fale, olha, se a gente mudar essa pequena coisinha aqui, se eu mudar, incluir um pilar aqui, a gente inverte, por exemplo, o lado de alguma coisa, Sim. já vai reduzir muito o custo. Só que a gente só consegue fazer isso com o tempo. Uhum. Entendo. E era uma coisa que é importante a gente abordar, já que a gente tá fazendo esse trabalho, de conscientizar o público Sim. de que faça com tempo. Porque você vai Aham. conseguir melhores preços, Sim. você vai conseguir melhores condições, vai fazer com calma. Planejamento, não adianta. Planejamento. Como tudo na vida tem que ter um planejamento, né? Sim. Não adianta você fazer, seja ela alvenaria, seja ela steel frame, Isso. ou seja ela qualquer outro método construtivo que vá demandar um tempo maior, um tempo menor, o planejamento sempre é importante. E isso vem desde lá do briefing no projeto, isso vem desde do EVF, que é um ponto que a gente quer afirmar agora, e uma coisa que a gente quer, que a gente está falando aqui. Você comentou sobre o EVF no começo, falou que você faz o estudo de viabilidade financeira. Isso. E nos explica melhor como funciona o EVF, o que é preciso, como deve fazer, o que isso auxilia o cliente na hora do seu planejamento para a obra. Tá bom. O EVF começou como uma planilha orçamentária, estimativa de quanto que aquela obra ia custar. Então a gente pegava o projeto preliminar, ou o projeto se já estivesse na etapa executiva, e calculava estimadamente, mas tendo uma boa noção de quanto que aquela obra ia custar, para o cliente saber se aquilo estava dentro do orçamento dele ou não. Mas a gente percebeu que os clientes precisavam de mais, que só aquela planilha não estava sendo suficiente. Então agora a gente montou na forma... Essa planilha é só um anexo do documento. Então é um documento escrito que ele vem com todas as orientações. Ó, é o passo a passo tal, então você vai precisar de tais documentos, alvará na prefeitura, aprovação no condomínio. Então, o que ele vai precisar, em qual tempo ele tem que vir fazendo cada etapa. Certo. Aí, aquilo que eu falei anteriormente. A mão de obra não deixa pra fechar 20 dias antes de você começar. Já sabe que vai fazer aquela obra naquela data, já deixa com o contrato. Você só vai começar a pagar lá na frente, já combina, ó. Quando começar, eu começo a pagar. Então, você não precisa desembolsar, que esse é o medo, né? Sim. Eu já vou fazer o contrato com ele, eu já vou ter que desembolsar agora. Sim. E aí, no estudo de viabilidade, o que a gente faz? Já sabendo qual que é a necessidade do cliente, o cliente dizendo, por exemplo, tenho 100 mil para fazer. A gente já vendo que aquele projeto que ele tem em mãos estourou 100 mil, a gente já pode propor cenários. O que você pode fazer? Pode abrir mão disso, pode abrir mão disso. Isso, se você fizer isso aqui agora, essas etapas você consegue fazer depois. Sim. Você consegue dar ideias para o cliente de como que ele pode Cenários, fazer. vamos colocar assim. Cenários. E já ver o que é possível. Vou contar um caso lá de Piracicaba. É um barracão que ele foi feito com estruturas metálicas, então os pilares são metálicos e é só o fechamento de alvenaria. E aí eles queriam construir um outro barracão em alvenaria. Aí eu fui até o local e falei, eu acho que quem fez isso aqui já pensou na ampliação.
Porque ele já deixou as esperas. Sim. Então eu falei, olha, se a gente fizer essa pequena alteração aqui no projeto, né, a gente consegue economizar muito porque os pilares já estão aqui. Uhum. A gente vai Entendi. ter que colocar 2 brocas aqui e colocar 2 pilares ali. Todo o resto já tá feito. Aí a gente Legal. aumentava um pouquinho pra encostar no outro barracão. Já economizou um tempo e um E- investimento que talvez o pessoal, se não tivesse essa orientação, não ia saber. Muita coisa. Antecipadamente, a pessoa Isso. fica sabendo se isso dá Ah. pé ou não, Isso. né? Ou se precisa Exatamente. investir um pouco mais. Deu pra ver também que que a parede onde encostar no outro barracão não estava sendo encostada porque tinha fazer uma proteção anti-chama. Mas aí a gente faz a proteção também e ficava Uhum. mais barato. E a gente consegue comparar. O legal é que o cliente, se ele começar a obra, ele não vai acabar o dinheiro no meio. Ele não vai ter a surpresa. Já vai estar ciente de Sim. quanto. Isso, ele já vai conseguir se programar. Uma estimativa é a questão do EVF também. É uma coisa que eu e a Lu, a gente enfatiza bastante. Tem clientes que ele já vem com uma opinião formada, Uhum. né, do que ele quer. Uhum. Né? Um exemplo que a gente dá bastante dentro do nosso escritório é pisos e revestimentos. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa ela gosta de uma marca, ela ouve falar de uma marca Uhum. e ela quer aquela marca. Uhum. Só que o valor do metro quadrado de uma marca XYZ, dependendo do nome, Uhum. né, vai ser praticamente aí quase 30% do valor de uma obra que chega nisso. Tem pisos e investimentos aí que são preço bem, bem altos. A gente sempre enfatiza isso pro cliente, fala, não adianta você chegar a investir num valor X gigante num piso e num revestimento, sendo que você consegue economizar nisso, porque isso não vai, entre aspas, valorizar seu imóvel, né? Às vezes a pessoa ela pensa, eu vou colocar essa marca X, vou pagar esse valor X, e isso vai valorizar o meu imóvel. Talvez não vai, eu acredito que não. Depois de instalado, ninguém sabe a marca Ninguém que tá ali. sabe, Sim. né? Então é uma coisa que às vezes a gente abre a mente do cliente e falar que às vezes ele investe um valor muito alto no revestimento e no piso, que não vai ter uma diferença. Lógico, tem piso e revestimento que ele tem uma durabilidade ali, de contra mancha, O isso e valor aquilo. tem. O valor tem ali alguma coisinha que vai diferenciar. Mas nem sempre é isso. Uhum. E a gente fala, ó, aí chega na hora da marcenaria, ou chega na hora de gastar com uma impermeabilização, investir numa impermeabilização um pouquinho melhor, chega ali de investir numa pedra do granito, que são coisas que vão mudar e vão valorizar o imóvel sim, né? Lógico, o investimento entre piso cerâmico e porcelanato, isso pesa na hora do investimento. Mas questão de marcas, isso é importante a pessoa estar ciente também, que o EVF ele vai variar com isso também, né? A variação do EVF acontece também do tipo de material acabamento que você escolhe. Perfeito. A hora que a gente faz o EVF, viu que estourou. Aí ele consegue olhar quais itens ele quer economizar. Aí o que eu fiz o EVF pra vocês, por exemplo. Vocês conseguem chegar pro cliente e falar assim, vamos procurar outra opção aqui de piso? O piso tá dando uma porcentagem muito grande. Vamos trocar, talvez, o material da bancada? Tá dando uma porcentagem muito grande. Eu gosto de contar um caso que a moça contratou o projeto e o sonho dela era ter uma bancada de mármore rosa na cozinha. Era o sonho dela. E aí, fazendo o projeto, ela animou, né? Cliente anima, que tá fazendo o projeto. Vamos incluir o lavabo? Incluiu o lavabo. Só que eles não fizeram EVF. Isso foi antes do EVF. Foi por isso que a gente começou a perceber a necessidade de existir um EVF. Uhum. Ela começou a obra, chegou num determinado ponto. Na hora de colocar a bancada, ela já tava no teto do orçamento dela. Uma bancada rosa eu acredito que é uma coisa muito personalizada, então o preço não deve ser muito baixo. Aí a gente, beleza, colocou outra, ela pegou um dinheiro que ela não queria gastar, terminou a obra. Aí a gente foi ver quanto que custava a bancada de mármore e quanto que custava o lavabo. Era quase o mesmo preço. Nossa. Ela abriu mão do sonho dela pra fazer o lavabo, que ela mesma falou assim, o lavabo podia ter feito depois. Essa é a questão de ver, realmente analisar as... Imagina, isso no papel, ela ia falar, esquece lavabo. Ela Põe esqueceu o de mármore, ver é o meu sonho. O sonho dela as era um mármore prioridades, rosa. né? Prioridades. Hoje tem pessoa que quer arrancar o lavabo, né? Tem gente que quer pôr. Tem gente. Bom, pessoal, falando um pouco sobre pisos e revestimentos aqui, o que eu queria falar pra vocês, a gente tem um patrocinador muito querido aqui, que é a Oca Reveste, tá? Ela é especialista em pisos e revestimentos, louças e metais, tá? Então, se você quer ter o seu EVF, projeto feito com 2107, o EVF feito com a Bruna, tá? A gente ali indica a Oca Reveste para você escolher o seu piso, seu revestimento, sua louça, metais. Eles trabalham com banheira, para você também que quer ter uma banheira
aconchegante ali, né? Então eles trabalham com isso também. Procura lá o Vinícius na Rua 14, tá? Oca Reveste, tá? A líder em piso, revestimentos, louças e metais. Tudo para acabamento do seu imóvel está lá na Oca Reveste, tá bom? Bruna, falando sobre um pouco mais sobre o EVF, tá? Entra tudo em questão de recomendações dentro do que você acha que é necessário ou não, tá? A gente percebe. Só que eu vou fazer uma outra pergunta que tem muitas confusões dentro da construção civil. O que você falaria entre não é criticar e nem falar mal e nem isso? É diferenças de serviços e valores, tá? O EVF, ele, como a gente tá falando do EVF, ele balanceia muito isso precisamente para você ver a diferença. Empreiteira e construtora. Isso tem um peso? Como que você pode nos pontuar a diferença de uma empreiteira para uma construtora e isso na questão de valores também dentro do EVF? Tá. Empreiteiro é aquele profissional, aquele pedreiro que aprendeu a ser pedreiro com o pai e foi juntando e montou a equipe dele e vai fazer ali a obra. É uma equipe de obra. Sim. A construtora, ela pode ter os profissionais próprios ou subcontratar esses empreiteiros. E só que qual que é a diferença? Vai ter um profissional habilitado para acompanhar essa obra. Sim. Então vai ter um engenheiro ou um arquiteto, geralmente um engenheiro na construtora, que vai saber ler o projeto, vai fazer uma boa intermediação entre o cliente e a obra, vai fazer contratos. Sim. Então, assim, a construtora vai ter um CNPJ que você vai conseguir cobrar caso ela não entregue a sua obra. Você contratou uma obra por 400 mil, ela vai ter que ser entregue por 400 mil. O empreiteiro, ele vai ser um MEI. E ele não vai ter patrimônio caso ele suma para você acionar ele judicialmente. Então, a segurança que você tem com uma construtora é muito maior. Sim. Então, tem essa diferença. Porém, no EVF, qual é a atenção que a gente tem que ter na hora de fazer? Eu pegando um projeto de vocês, eu já vou saber qual é a linha que vocês vão seguir. Então, vocês já têm um padrão de fornecedores ali. Se eu colocar um valor muito abaixo naquele EVF, o cliente não vai entender que tem uma exorbitante diferença entre um profissional que não te dá dor de cabeça, que se quebrar o material, ele vai trocar prontamente. Que já aconteceu, por exemplo, de o cliente querer mudar a cor ou eles entregarem errado, eles vão lá e fazem outros. Sim. Então, a gente já, na hora de fazer o EVF, a gente já tem que saber quem são os fornecedores de quem tá contratando. Sim. Pra ficar no padrão ali que tá sendo esperado por aquele profissional. Isso não somente na parte de construção também, né? Isso qualquer tipo de fornecimento de material, né? A gente já teve um caso que a cliente não gostou da pedra de granito que foi feita, achou que estava errada. O fornecedor foi lá e simplesmente falou: César, pra gente atender o cliente, vamos lá e troca. Então tem um custo pra isso ele. tem um custo, Sim. né? Então a pessoa às vezes ela vai muito no cifrão final, né? E realmente ela olha e vai, vou nesse que é mais barato, né? E a qualidade muda. Muda, isso não tem como. Sim, eu tô com um caso lá que a pedra tá toda manchada. Sim, porque existe E tipos, foi uma né? diferença, assim, foi um orçamento caro, tá? Foi uma casa de alto padrão no condomínio. Sim. O orçamento, a diferença foi menos de R$1.000. Nossa. E assim, a qualidade Não tem como você hoje... bem intermediária. Sim. E não tem como você hoje, a gente sempre fala para os nossos clientes, olha, hoje em dia o mercado ele tá tão igual em relação a matéria-prima ou orçamento, que as coisas estão ficando muito próximas de valores. Por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui e ver ela, né, aqui, custa 10. Se eu for numa outra loja, ela vai custar no máximo R$1 ou R$2 mais ou menos, né? Na construção civil tem sido isso, né? A gente vê umas oscilações que isso no mercado acontece, alta de dólar, e isso e aquilo, então tem. O metal é um dos materiais que Mas aí é o que mais oscila e que está no pico ali de investimento mais alto. E a gente vê, então a gente sempre orienta os clientes, fala, olha, quando tem um orçamento X, se você vê um outro tem meio X, desconfia. tem alguma coisa ali. Por que essa pessoa tá tão barata? Tem. Porque bons profissionais, eles vão assim, eu não consigo atender mais pessoas, então eu preciso levar um pouquinho o preço. Sim. Ou eu faço um atendimento personalizado, eu dou uma assistência técnica, uma pós-obra melhor. Então isso tem um custo maior. Fora os tributos que ele tem que pagar se ele for um profissional legalizado, Exatamente. né? Entendeu? É por isso que
Na internet, às vezes a gente acha materiais mais baratos, porém não compensa. Porque você não vai ter toda a assistência técnica. Essa peça pode vir quebrada. Se você não gostar, vier errado, qual que é toda... Quanto custa aquela obra ficar parada porque um material veio errado? Isso é E verdade. aí veio trincado. Como que é a assistência dessa obra? Pra você provar que veio trincado, que não foi você que não trincou na obra. Sim. Eles vão colocar todos os impeditivos possíveis. A gente deixa... Questão de internet, né? Uma coisa que as pessoas já têm... A internet hoje ela tem dominado tudo, né? A pessoa vê lá... Isso acontece com a gente muito. A gente coloca um móvel lá um sofá, por exemplo. Coloca um sofá lá e aí a pessoa vai numa loja, vê o preço, chega lá na internet, pega... Tipo, nossa, metade do preço. Vê o custo daquilo, mas não vê o que tem por trás daquilo. Qual empresa está vendendo, quem vai entregar, se vai entregar corretamente, se está incluso o valor da montagem, que às vezes o sofá que vem desmontado. Sim. Então tem tudo isso. Estou usando o exemplo do sofá, que é uma coisa muito simples, mas a gente vê outras coisas, né? Chegar o caso de vocês, que eu tava lá o dia que vocês estavam trocando as cadeiras. Sim. Né? Vocês falaram, não era essa cor. Aí eles, não, tudo bem. Eles suando, eles pingando suor. Nervoso. Subiu a escada com o material nas costas. Ah, não, a gente leva, a gente troca. Aí, assim, a gente não sabe se foi a gente que pediu errado ou se foi erro de vocês, né? Vocês falando. Aí eles assim, não tem problema. Não importa se foi erro nosso ou se vocês querem trocar. A gente leva. Aí eles guardam tudo. Não, por falar nisso, quem é que fez isso aí? A Móveis Hans, né? Que tá com a gente aí também. Um beijão pra Laís, pro seu senhor Hans, eu chamo ele de senhor Hans, ele fica bravo. Senhor Hans, o Ranzinho, ele é novo. O Ranzinho, que a gente chama ele de Ranzinho, que é o Hans pai e o Hans filho. Né? Então a gente chama ele de Ranzinho. Ranzinho. Um abraço pessoal lá, pessoal de Porto Ferreira, Araraquara, São Carlos e Rio Claro. Tem uma mega de uma loja totalmente estruturada. Mandar um abraço pro Aldo, pro Marcelo e pra Jaque lá, porque se não mandar um abraço pra eles ficar bravos, depois eles pegam a gente na curva lá. Pessoal, são os vendedores? São o São Aldo aqui de e- Rio Claro. Aqui de Rio Claro. que nos O atendem Aldo aqui. e a Jaque são excelentes. O Marcelo, que cuida ali da parte de... Tem mais um relacionamento com nós que somos arquitetos. A Flávia, a Susan. A Flávia e a Susan, Que nos que ficam lá em atendem Porto, Ferreira. A gente já foi Legal. conhecer a loja lá. Pessoal, você que quer comprar um móvel de qualidade, com um preço justo, Móveis Hans, tá? Fica ali na 14. E é interessante, a Móveis Hans agora fez 2 anos aqui em Rio Claro. A loja mais nova, o bebezinho deles em fevereiro fez 2 anos, mas é uma loja que tem 62 anos de mercado. Então Legal. não é aí qualquer um que para chegar a 62 anos no Sim, mercado hoje, né? Então um beijão pra Hans, tá? Você quer comprar um sofá, eles têm desde sofá até um vasinho de planta, tá? Então a Móveis Artigos Hans, decorativos, tapetes, atendimento quadros. Atendimento. primordial, é. é sensacional. O pessoal da Móveis Hans, um abraço aí, muito obrigado por estar com a gente. Eles fizeram o rebrand da marca agora que chama Hans, Móveis e Decorações Planejados. E eles estão com legal. planejados agora, Planejados. forte Isso eu não sabia. aqui, planejados, tá? Eles fazem planejados, projeto totalmente Tem personalizado. showroom já aqui? Tem, na tem. Se rua, lá, hein? na Rua 14, ali em frente Aqui na à unidade de academia Rio Claro. da de Rio Claro, Porto Ferreira. Showroom Legal. deles lá sensacional. É, acabou que a cadeira... Eu que falei pra ele que eu queria bege, e ele falou... E ele fechou na cinza. Aham. Aí nós descobrimos. Não, foi uma comunicação entre a gente. Não, eles não Foi. fizeram nem cara feia. Não, eles estavam pra trocar. super tranquilos. tranquilos, né? Se a Não, senhora não quiser, eu importa vou... se for vocês aqui, a gente troca. Essa é a diferença do pós-venda, né? É. Porque Isso. a Comprar cara numa da... loja física, né? É, Que tem um bom atendimento. Foi. em todos os setores. Em todos os setores. Desde a venda até a entrega. Que eles foram muito simpáticos. É. Bom, falando sobre um pouco disso, voltando um pouco na cultura que a gente vive hoje, tá? E existe muito mito hoje na construção civil. Um deles é o que a gente começou a falar no começo agora, né? Entre o engenheiro civil, o arquiteto e o design de interiores, né? Aquela briga sadia, né? A arquiteta aqui, ela Não, quer geralmente não é sadia, Bruna. É. Geralmente não é. Vamos falar sadia, né? Vamos ser tão assim. Porque no episódio passado eu falei que muita gente acha que obra é paz e amor Aham, e muita gente acha que é faixa de Gaza. aham. A gente falou que é intermediário. Isso É intermediário pra gente Sim. que já tem uma certa Tá experiência, acostumado, né? Pro né? cliente, que é a primeira vez que ele vai fazer a Sim. obra, Sim. dificilmente, se ele não tiver um profissional acompanhando, todos os problemas que a gente passou e mais outros, que por ele não ter estudado, ele vai Uhum. passar. Sim, Sim, sim. isso é muito importante o cliente tá. Esses mitos, né, que falam, que a arquiteta às vezes ela quer aquele vão, né, aquela coisa linda,
linda, maravilhosa. A casa ela parede fica curva. minimalista, uma parede curva. O engenheiro né? chora. O engenheiro chora, o cliente também. Que o Não, o engenheiro que. O engenheiro não, o Não, cliente o quer. cliente fica O ali. cliente acha lindo. Nossa, uau! Fica Tem deslumbrado. 2 pilares na minha casa. Tá bom, é o Dois, MASP. né? É, Sabe qual que é é, o tamanho da viga lá do MASP? então tem tudo isso, né? Às vezes o cliente vê. No que você, na sua ideologia de trabalho, entre equilíbrio dos profissionais ali, Uhum. o que você acha de importante, o que você acha que dentro da sua ideologia da Cavaleto Engenharia, o que você acha dentro do seu projeto, de tudo isso que a gente tem falado, a ideologia da Cavaleto Engenharia. A obra sadia, a gente já acabou de falar que é planejamento, isso é um importante, Sim. tá? Planejamento entre comprar tudo mais e fazer tudo isso de uma forma Antes de começar a obra, antes por de favor. começar a obra, isso. Uhum. O que você vê na ideologia esses mitos da construção civil? Gostaria que você pontuasse algum deles, principalmente essa briga entre engenheiro e arquiteto. Tá, o que você me falou aqui do arquiteto querer os vãos e o Uhum. engenheiro não querer deixar, não é mito, né? É uma realidade. Sim. A gente vai ter que pontuar. Por exemplo, a ausência de muitos pilares em pontos estratégicos próximos, né? Uma viga pode apoiar numa viga, mas às vezes no caso de uma viga que apoia numa viga que apoia numa viga, começa a ficar muito grande. Então, Então, dominó, né? isso. Então, por exemplo, já aconteceu da viga de 1,20 de altura, em concreto. Cara, Nossa. viga de 1,20, não sei se eu posso falar o nome da onde eu trabalhava antes. Não. Um empreendimento. É, melhor. Uhum. Eu ia falar, um prédio Uhum. tinha isso, no térreo, uma viga Sim. de 1,20. Sim. Entendi. Aí, como que você esconde isso dentro do forro? Mas nisso, ficar aparente? num prédio não mostra, né? A grandiosidade, às vezes você não vê. Não fica tão aparente, né? Essa não ficava aparente. Agora, quando é residência Sim. ou um comércio menor, dependendo... E essa ainda ela atravessava a casa de fora a fora. Aí você pensa, não vai ficar embutido no forro. Uhum. Aí, arquitetonicamente, não ficaria legal. Então, no concreto, não daria certo. Teria que passar para um metálico, por exemplo. Aham. Sim. E aí, metálico você consegue dimensionar, ter uma dimensão menor com uma resistência maior. O metálico, ele consegue vencer vãos maiores e ele tem uma segurança melhor, porque ela foi feita na indústria com laudo da resistência dela. Sim. Aí você manda para um pedreiro ali, pode ser que ele não tenha o mesmo critério que uma indústria teria na hora de fazer. Então, ainda o coeficiente fica lá em cima. Entendi. E como você equilibra as funções dos 3 profissionais dentro de uma obra para você hoje? Como que esse equilíbrio aí para você é tranquilo? Como que você Pra você equilibra até isso? passar um recado, né? Por exemplo, você recebe um projeto totalmente inovador, diferente, Sim. mas vem aí... A gente tem que ponderar ali o que é possível e o que tá no bolso do cliente. Uhum. Então, assim, o cliente, ele pode pagar por esse custo extremamente caro. Então, fazer também um projeto que tenha uma ausência de elementos, assim, muito grandes, você já sabe que isso vai gerar um custo. Então, quando o arquiteto faz, já sabendo que o cliente não tem um target de obra ali muito grande, Sim, Uhum. ele já tá pecando ali na concepção. Sim. entendi. Por isso que é interessante, né? Essa parceria que muitas vezes acontece Quando entre a o gente- engenheiro civil, o arquiteto e o design. Porque se você pega uma obra do zero, né? Uma concepção ali inicial, você consegue conversar entre as 3 partes e cada um falar mesmo, que, né? Ser Sim. condizente na sua área. O que Sim. gostaria Ter essa troca, né? é saudável, Sim, né? eu acho que é muito É importante. muito importante. E isso vê pro cliente, ele vê a profissionalidade, né? O profissional que ele tem ali, né? Porque às vezes chega lá, ele confia no engenheiro civil, que às vezes tem clientes que preferem ter um engenheiro civil porque tem aquela mente de que o engenheiro civil ele vai construir a casa mais correta para mim, né? No sentido, aquilo que você falou, uma casa quadradinha, tem cliente que já é mais tranquilo, Uma casa forte. uma casa forte. Tem cliente que já não gosta de uma estética e acha que o engenheiro civil, e ele não está nenhum das formas estão erradas, mas ele acha que o engenheiro civil não tem gabarito para fazer uma casa, estilosa, não sei, tudo mais e aquilo lá. E tem aí cliente que quer o arquiteto e o design interior, a gente tem uma limitação, né, dentro do nosso
nosso gabarito, né? Assim como o engenheiro civil e arquiteto tem algumas limitações, o design de interiores tem a limitação, questão de metragem, não pode abrir vão, isso e aquilo. Então a gente tem Seguir algumas regras, tem que né? seguir algumas regras, né? normativas. A gente não, por exemplo, a gente não pode emitir RRT, entendeu? Aí preciso casar com uma arquiteta que possa emitir a RRT e conhecer uma engenheira que faz as coisas. Então a gente tem que se desdobrar aí, né? Então eu acho que isso pro mercado, ter os três juntos, eu acho muito importante, porque isso dá muito mais firmeza pro cliente. Na questão de decisão, questão custo, questão prazo. Você vai ter todos os olhares. O cliente não vai pecar, não vai ter um projeto que peque na estética, que peque na funcionalidade, ou que peque na estrutura, ou no custo ali, enfim, no dimensionamento. Todo projeto é necessário, um projeto estrutural? Todo projeto arquitetônico, assim, ou depende? Na teoria, sim. Tá. Na teoria, sim. Qual teoria, por exemplo? Assim, ó, na regra, na legislação, né? A gente precisa que tudo tenha um projeto. Um cálculo. Sim. Se você fizer uma casinha simples, terra ali, direto com o pedreiro, aquele pedreiro que tem 30 anos de experiência, sua casa vai cair? Não. Mas pode ser que, provavelmente, você vai gastar muito mais material do que precisava. Sim, porque ele vai fazer muito mais na segurança, né? Então... ele vai fazer o que tá acostumado, quando eu fiz tal casa, fez com tanto, vou pôr mais um ferro aqui. Sim. Então, assim, você nunca vai gastar menos. Se estiver gastando menos, não vai estar na segurança, né? E se você faz o projeto estrutural, você já constrói dentro já do direcionamento mesmo, né? Isso. Dentro do seu... Porque tem cálculos, tudo certinho. Isso. E aí tem que fazer o estudo do solo. Não faz nada a mais e nada a menos. Nada mais, nada menos. Eu tenho um caso, esse foi um caso que eu auxiliei só, não foi meu. Mas o meu parceiro, ele recebeu um cliente que ia fazer uma obra de fundação que ia custar R$40 mil. E aí chegou pro meu parceiro e o meu parceiro falou, não, vamos fazer um projeto. E aí eu participei um pouquinho ali. A hora que a gente fez o projeto e ele foi executar, custou 17 mil. Não a mesma coisa porque era menos, né? Mas assim, nossa, tava super não pagou dimensionado. O projeto dele de R$2.200? Sim, com certeza. Será que tava super dimensionado? Costuma ser assim, né? Tem que ter cuidado. Tá certo. Bom, pessoal, eu acho que pra gente já tá bem esclarecido alguns pontos, né? Eu acho muito importante esse bate-papo entre profissionais, né? Porque isso, como eu disse, traz uma segurança pro cliente e acaba muitas vezes não deixando o cliente mais aliviado na hora de tomar a decisão, tá? Então ficou bem claro que o planejamento, ele é a alma do negócio, vamos colocar assim. Então é isso, pessoal. A gente conversou hoje com a Bruna Cavaleto, tá? Você que quer saber um pouquinho mais sobre ela, acesse as redes sociais. O seu Instagram como que é, Bruna? @Cavaleto, com 2 T's, Engenharia. Cavaleto Engenharia. Isso. Então, por favor, entre em contato com a Bruna lá se você tiver mais alguma dúvida. Se você quiser mais algumas dicas também, entre em contato através das nossas redes sociais, tá? A gente tem lá o YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e também Spotify. Siga a gente lá, toque o sininho lá para você ficar notificado dos episódios, do que a gente está postando sempre lá, tá? E compartilhe se você conhece alguém ou acha importante esse conteúdo pro pessoal e nos ajuda a engajar os nossos canais lá, tá? Então dá o joinha e toca na flechinha lá. Se tiver alguém que vai fazer obra, tá querendo fazer obra, manda esse vídeo, manda esse podcast pra pessoa pra ajudar, porque você não quer que ela tenha dor de cabeça nenhuma, né? Com certeza. Né? Acesse o QR Code também com as informações dos nossos patrocinadores. É isso aí. Bom, e lembrando dos nossos patrocinadores, né? Muito obrigado aqui pelo Prodígimos também, né? Que está aqui com a gente nesse estúdio incrível. Você que talvez tenha um sonho, assim como a gente teve, de fazer um podcast, tá? Por favor, entre em contato com a Prodígimos, tá? Que é a produtora de conteúdo digital. Isso, a Prodígimos, cara, vem aqui, tá em casa, a Bia e o Thiago aqui, a Kátia vão te atender de braços abertos, são sensacionais, são pessoas aí que tratam a gente assim como você vai estar em casa. Então aqui o nervosismo ele para, você chegou aqui, você já tá mais calmo, tá mais tranquilo. Tá? Tem os melhores equipamentos em som e imagem. É isso aí, pessoal da Prodígio. Então, mais um obrigado aí para você que nos acompanhou. Pessoal da Oca Reveste, Constru F, Móveis Rans, 2107 e a Prodígio estão aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Cavaleto Engenharia. Cavaleto Engenharia. Foi um prazer. Foi um prazer. Muita honra trazer você aqui com a gente, tá?
É isso, pessoal. Tem mais alguma coisa para enfatizar, amor? Tem alguma coisa para deixar de recado para os nossos seguidores? Este é o Hora da Obra Podcast, seu canal de arquitetura, construção e interiores. Se você deseja reformar, construir, o seu lugar é aqui. É isso aí, pessoal. Uma boa noite para você, uma boa semana, muito obrigado e até mais.